Bom dia, Deus te abençoe. Acorda, vamos lá, segunda-feira, estamos aqui para iniciarmos a semana lendo a palavra de Deus. Estamos no dia 141 dessa leitura. Hoje iremos ler 1 Reis capítulo 17, capítulo 18, Atos capítulo 12 e o Salmo 102 do verso 21 ao 38. Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, minha irmã. Que alegria ter você aqui conosco. Vamos orar, pedindo ao Espírito Santo graça, revelação. Pai, nós oramos a Ti nesta manhã, te pedimos graça, sabedoria, entendimento da Tua palavra. Cada texto aqui lido, que o Senhor traga direção, revelação dos céus sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Que a Tua palavra inspirada, ela venha refletir o Teu caráter sobre nós. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos direcionar à Tua verdade e à Tua boa e agradável vontade. Nós oramos e Te louvamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que alegria, né? Vamos ler então 1 Reis capítulo 17. Nós estamos vendo aqui os grandes feitos de Deus através de Elias. E Elias, nesse capítulo, ele confronta, né, o rei Acabe. A história do rei Acabe vocês já conhecem, um rei que deixou ser influenciado, manipulado, né, por sua esposa. E Elias confronta Acabe dizendo sobre uma cerca severa e como um juízo, né, de Deus sobre a vida daquele povo. O Senhor então vai direcionar Elias para o ribeiro de Querite, onde ele bebe da água e é alimentado miraculosamente, né, por corvos que lhe trazem pão e carne. E quando o siqueiro seca, Deus envia Elias para Sarepta, uma cidade da Sidônia, onde uma viúva gentia recebe Elias e, apesar da sua pobreza extrema, ela prepara um primeiro bolo, né, para o profeta. E Deus vai sustentar aquela família, né, e de modo que a farinha e o azeite não acabou durante o período de seca. E depois nós vamos ver outros acontecimentos. Então vamos lá, versículo 1 diz: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, Elias, ele declara essa palavra para Acabe dizendo, como Deus deu a direção que não vai chover aqui, porque somente voltará a chover quando eu determinar, né? Deus deu esse poder e essa autoridade, né? Esse poder de intercessão para parar ou para chover. E depois Elias, ele é alimentado, né, pelos corvos ali no riacho de Querite. Esse riacho de Querite fica a leste, né, ali do Rio Jordão. E o Senhor usa aqueles animais para trazerem, né, pão e carne, né, para Elias no final da tarde. E logo depois de um tempo, Elias vai para Sarepta, né, porque o riacho secou por falta de chuva. Então aquela região, aquela terra estava passando por uma seca severa. E ele vai para a Sarepta por uma ordem do Senhor, né? O Senhor deu essa ordem. E lá ele conhece uma viúva gentia. E aquele povo também, aquela cidade, estava passando por aquela crise. Aquela crise era naquela região, né? E ele vai até ela e ele pede, né, um pouco de água em uma jarra para beber.
E enquanto ela foi buscar, ele pediu ela também um pedaço de pão. E no versículo 12 ela responde: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Então era a extrema situação daquela mulher, além de ser viúva, estava numa cidade, numa região que estava naquela crise severa, e de repente parece um homem de Deus, um profeta, pedindo ela do que comer, sendo que ela não tinha. E ela falou: olha, eu só tenho isso aqui para comer e depois morrer de fome. E Elias então trouxe uma palavra para ela, para que ela fizesse um pão, um bolo, né, um pão, e trouxesse para ele, e depois fizesse algo para ela e para o filho. Olha que situação. E ele declara, ele falou não apenas da boca para fora, mas ele falou com uma voz profética, ele falou com autoridade. Ele diz aqui no versículo 14: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela poderia achar que Elias era um doido, um maluco, mas ela creu na palavra profética, ela creu na palavra do homem de Deus, e assim ela fez, de modo que aquela comida durou muito tempo para Elias, para aquela mulher e para a sua família. O versículo 16 diz: a farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E aí, tudo bem, a situação já era difícil, mas Deus havia provido um milagre, e agora acontece uma situação terrível, né? O filho daquela mulher fica doente, a situação dele se agravou e ele morreu, ele parou de respirar. E ela, no versículo 18, ela vem desesperada e fala assim: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do pecado e matar o meu filho? Eu não sei do que pecado que ela estava falando, a Bíblia que não vai citar. Mas há momentos de crise que nós começamos a questionar o porquê, né? O porquê disso, o porquê daquilo, por que comigo? E esquecemos muitas vezes o que Deus acabou de fazer por nós. Aquela mulher estava vivendo um milagre, que era a farinha e o azeite multiplicando sucessivamente, e eles estavam se alimentando durante aquela crise, mas quando veio a luta, quando ela perde o filho, ela então começa a questionar, ela começa a achar que algo era por causa dela, né? E Elias então apanhou aquela criança, levou para o quarto que estava hospedado, né? E clamou ao Senhor, deitou sobre o menino 3 vezes, e o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. E aí no verso 24, aquela mulher vai dizer: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Alguns ensinamentos que nós aprendemos aqui nesse capítulo, né? Assim como Elias viveu em uma sociedade que havia abandonado a Deus, nós também vivemos em um mundo que a cada dia ele se afasta de Deus, né? É um mundo secularizado, é um mundo hostil à palavra de Deus, um mundo que não tem temor de Deus, e as pessoas vivem uma vida dissoluta, né? Uma vida para satisfazer as suas próprias concupiscências, para satisfazer as suas próprias vontades. Mas que a nossa confiança esteja no Deus vivo. No mesmo Deus que ouviu Elias, no mesmo Deus que mandou corvos dos céus para sustentar Elias, o mesmo Deus que ouviu a palavra de Elias,
é o Deus que nós servimos. E é nele que nós confiamos. Não confiamos na política, não confiamos no homem, mas confiamos em Deus. Amém? E nós temos que buscar essa fé. Não uma fé passiva, de esperar as coisas acontecerem, mas uma fé ativa, uma fé que ora, uma fé de alguém que se dispõe, alguém que se levanta e começa a dizer, conforme a palavra do Senhor. Que você possa todas as vezes ao orar, pedindo pelos seus entes queridos, pedindo pelos seus objetivos pessoais, que você possa dizer, Senhor, a tua palavra diz isso, eu oro a tua palavra, eu declaro a tua palavra sobre essa situação, sobre essa enfermidade, sobre essa crise financeira, sobre essa perseguição, sobre isso que eu estou vivendo. Nós temos que colocar a nossa obediência na palavra de Deus. E Deus, ele vai liberar a sua provisão. Nós podemos entender aqui nessa palavra que Deus usa meios diversos, ele usa a natureza, ele usa pessoas para nos abençoar, para que a provisão dele venha. Ele move céus e terra. Então creia na provisão de Deus, Creia no provedor e não na provisão. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós focamos apenas nas bênçãos, nós focamos apenas nas vitórias, naquilo que Deus pode me proporcionar. Mas que a sua fé, o seu coração, esteja ligado no provedor, naquele que é Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Ele não nos abandona, ele se move em direção, em favor a mim e em favor a você. Então, clame, busque, não entre em desespero, mas se aproxime dele, porque nas mãos do Senhor a bênção é no tempo dele, mas é certa. Amém? 1 Reis capítulo 18, após 3 anos de seca, então aquele período de sem chover na terra durou 3 anos, Deus envia Elias novamente para confrontar Acabe, e nós vamos ver aquele desafio, onde Elias ele desafia os 400 profetas de Baal a um teste público, lá no Monte Carmelo. Cada lado prepara um sacrifício, e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, Os profetas de Baal chamam, dançam, se ferem, da manhã até a noite, mas não há uma resposta. Elias repara o altar do Senhor que havia sido destruído, prepara o sacrifício, manda derramar água, sobre aquele altar 3 vezes. Ele faz até um rego ali em torno do altar. E quando ele ora, uma oração simples, mas uma oração de fé poderosa, uma oração no Deus vivo, Deus se revela a ele. O fogo desce do céu, consome aquele sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que estava naquele rego, E o povo cai com o rosto em terra e confessa que o Senhor, sim, Ele é Deus. Então vamos lá, versículo 21, eu vou passar bem para frente aqui, para a gente focar nessa história, Versículo 21, Elias ali no Monte Carmelo, diz assim, Elias se apresentou a todo o povo e disse, até quando vocês vão titubear para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Então o povo vivia naquela incerteza, em cima do muro. Eu quero abrir um parênteses. Quem está em cima do muro, ele já escolheu um lado. Nós temos que estar do lado do Senhor, do lado daqueles que creem no Deus Altíssimo. Se você está na dúvida, não sei se eu quero, se eu não quero, você já escolheu o seu lado. Então, decida hoje a firmar-se com o Senhor, a colocar os seus pés na presença de Deus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus,
a ter relacionamento real, verdadeiro com Jesus. Então ele trouxe essa palavra e ele diz no versículo 22: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Então começou aquele desafio, né? aquele confronto. E após os profetas de Baal não terem êxito, né? Serem decepcionados, por mais que eles gritassem, por mais que eles esperneassem, Baal não é um Deus de verdade. Baal é um Deus com D minúsculo, é um Deus falso, um Deus que nada pode fazer. Só há um Deus verdadeiro nesse mundo, só há um Senhor nesse mundo. É o Senhor nosso Deus, aquele que criou todas as coisas e Ele pode fazer todas as coisas. E quando Elias, né, ele prepara a oferta, ele monta o altar, ele faz uma oração que está no verso 36, que diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltarem para ti. Então ele faz essa oração relembrando ao Senhor os grandes feitos do Senhor e declarando o Deus geracional, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele declara que o Senhor ficaria conhecido por esse grande feito. E realmente nós estamos aqui há centenas de séculos depois falando desse Senhor. E Deus responde à oração de Elias. Ele manda fogo do céu, que consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e o chão, e secou aquela água daquele rio. Então esse é o Senhor. E o povo caiu prostrado e gritou: ó, o Senhor Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E logo após isso, prenderam os profetas de Baal e mataram todos aqueles profetas. Amém? O que nós aprendemos nessa passagem, queridos? Que Deus preserva um remanescente fiel. Elias, ele achava que ele estava só, ele achava que ele estava sozinho, mas Deus levantou ele. E Deus levantou depois pessoas que estavam com ele, mesmo não crendo, mas depois acreditaram, confiaram na promessa de Deus. Que você seja esse Elias, aquele que não se corrompe ao sistema, aquele que não se deixa levar, que não se deixa enganar pelas mazelas deste mundo, pelas tentações desse mundo, pela quebra de princípios deste mundo, mas que você seja o remanescente fiel, o remanescente que prega a palavra, o remanescente que faz a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, enfim, nos diversos locais que você estiver. Amém? Segundo, nós temos que ser pessoas corajosas, que tenham convicção. Nós não podemos, ainda que vários estejam remando para o outro lado, a nossa confiança está no Senhor. E nós não podemos sermos Maria que vai com as outras. Nós temos que confiar naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que o Senhor nos diz. E foi isso que Elias fez. Quando ele perguntou a quem o povo serviu, o povo ficou ali parado em cima do muro. Mas que você tenha posição, que você seja um homem posicionado, uma mulher posicionada, que crê na palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Amém? Segundo, a oração centrada em Deus. Ele não fez uma oração performática, mas ele fez uma oração sincera, uma oração baseada naquilo que ele cria, no Deus que ele cria. Então, que você também possa orar, ter a sua vida restaurada
o seu coração centrado, a sua oração centrada na presença de Deus. E que todas as vezes que você orar pelos seus projetos, por sua família, né, que você possa orar com fé, declarando a palavra. E eu quero finalizar aqui esse capítulo, quando Deus vai mandar a chuva de volta, né? Logo após Elias reparar o altar, cair fogo do céu, consumir o holocausto, Deus então vai mandar a chuva, né? Aqui diz no versículo 42, Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, diz ao seu servo. Ele foi e olhou e diz, não há nada. 7 vezes Elias ordenou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, há uma nuvem tão pequena, quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Então Deus, ele começou aqui a mandar essa provisão que nós vamos ver amanhã no capítulo 19. Amém? Deus mandou aqui a chuva seródia. Às vezes o teu milagre está pequeno, né? Ele está embrionário, ainda que ele seja pequeno, a nuvem tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal de que Deus está agindo. Talvez você fale assim, Deus não tem feito nada, Deus não está olhando para a minha situação. Eu quero declarar como homem de Deus sobre a sua vida, como profeta de Deus sobre a sua vida, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Ele está agindo na sua vida, Ele está agindo na vida dos seus filhos, Ele está agindo no seu trabalho. Clame, comece a declarar a palavra de Deus. Eu vejo uma grande nuvem, eu vejo uma chuva seródia, eu vejo uma chuva movendo em direção a este lugar, e eu creio em nome de Jesus. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, o rei Herodes Agripa I, ele persegue a igreja, ele executa o apóstolo Tiago e prende Pedro, né, durante a festa dos pães asmos, com a intenção de trazê-lo a julgamento público após a Páscoa. Mas a igreja se reúne, se ora, né, intensamente por Pedro, e na hora anterior ao julgamento, Deus move naquela prisão, quebrando as correntes, né? O anjo aparece ali, brilha na cela, acorda Pedro e as correntes caem, e Pedro é liberto, né? Ele vai para uma casa de uma serva chamada Rod, né, que reconhece sua voz, e os crentes até duvidaram, né, de que seria Pedro ali naquela casa, né, que Pedro estava preso, mas eles estavam orando, e eles veem a resposta de Deus. Pedro relata, né, o seu livramento e pede, né, que informe a Tiago e os irmãos. Então é isso que nós vamos ler aqui nesse capítulo. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, o primeiro ponto, né? Quando nós estamos enfrentando uma luta, uma dificuldade, nós temos que nos reunir e nos unir em oração. Esse é o papel da igreja. A minha luta não é só minha, a minha luta é do corpo de Cristo. A minha vitória não é só minha, a minha vitória é do corpo de Cristo. E é isso que nós temos que fazer. A igreja, ela orava intensamente por Pedro. E no versículo 7 vai dizer que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e brilhou naquela cela. E tocou Pedro e falou assim, depressa, levante-se.
E quando ele se levanta, as algemas caíram de seus punhos, né? Versículo 11, né? E Pedro começou a andar dentro daquela cela, passando pelos guardas, os guardas nem se via eles, né? E no versículo 11, então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E finalizando aqui, irmãos, esse capítulo, né? Nós vamos ver aqui no final a morte de Herodes, né? Vamos lá. Versículo 21. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de um Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então, finalizando aqui, nós vemos perigo, né? Herodes começando a falar e o povo adorando a ele, né? Dizendo que é uma voz de Deus que falava. E ele não glorificou a Deus, ele não repreendeu aquele povo. E ele foi ferido e morreu por causa daquela forma que ele se posicionou, né? Então, algumas lições importantes aqui desse capítulo 12 de Atos, né? Primeiro, a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Começamos esse capítulo falando que Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada e livrou Pedro, né? Então, Deus tem a sua soberania, ele faz o que quer. Deus permite que certas situações aconteçam a alguns, ele livra a outros. Então, tudo de acordo com o seu propósito, tudo de acordo com os seus desígnios, né? E o poder incontestável da oração da igreja. Então, a libertação de Pedro daquelas algemas, daquele cárcere, foi por causa de uma oração coletiva. O povo se uniu, o povo não afastou, o povo não abandonou Pedro, mas eles oraram e os céus se moveram e as correntes foram quebradas. Que nós sejamos esse povo que ora em favor daqueles que estão perecendo, em favor daqueles que estão aprisionados, daqueles que estão enfermos. Que você todos os dias em seu pedido de oração, lembre-se daquele pedido que aquele irmão, que aquela irmã te fez. Talvez foi aquele pedido corrido na igreja, corrido ali no trabalho, ore por mim. Não esqueça, coloque no seu caderno de oração, ore. Há um poder tremendo na oração da igreja. Amém? Deus ele move, Deus ele se levanta. Amém? E para finalizar o Salmo 102, né? Nós vamos ler aqui a porção final desse Salmo, né? A partir aqui do verso 21. Esse Salmo ele é um lamento, né? De um sofredor, mas que confia na soberania eterna de Deus. Então, esse salmista ele expressa a esperança de que gerações futuras vão louvar o Senhor em Sião. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz assim no verso 21. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No percurso da minha vida, ele tirou as minhas forças, abreviou os meus dias. Então eu disse, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e eles ficarão para trás. Tu, porém, permaneces o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Então, esse salmista, ele estava declarando
no futuro, né, que as gerações louvariam e encontrariam o Senhor. E essa palavra se cumpriu plenamente em Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e em quem todas as coisas subsistem. Então, que nós possamos declarar essa palavra, que os anos de Deus jamais terão fim, Ele é eterno. Que nós possamos crer que as gerações futuras, que a sua geração, que a sua descendência, que a minha descendência, louvará o nome do Senhor. Amém? Essa é a esperança que nós temos. Por mais adversidades, por mais situações que possam ocorrer, a nossa esperança continua no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que essa palavra fortaleça o seu coração, te dê um ânimo novo. Segunda-feira, vamos lá. Academia, fazer aquela corridinha, trabalhar, evangelizar, enfim. A semana só está começando, então levanta a cabeça e vamos partir. Olhe para o alto, olhe para o alvo que é Cristo e siga em direção ao propósito que o Senhor estabeleceu para você. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.